que é endometriose? Então aqui temos um esquema do aparelho reprodutor feminino, temos o útero, trompa e ovário. O útero tem uma camada de músculo, que é o miométrio, revestido por um tecido chamado endométrio. Esse tecido, quando a paciente menstrua, descama e sai via vaginal. O que acontece? Em algumas pacientes, em vez desse tecido sair via vaginal, volta pelas trompas e cai por dentro da barriga, se fixando aí na superfície do útero, trompa, ovário, bexiga, intestino, nos órgãos que estão em volta do aparelho reprodutor. Então é isso que vai levando ao aumento da endometriose gradativamente. Os principais sintomas da endometriose são cólicas muito fortes, dor durante a relação sexual, dor e sangramento intestinais e urinários durante o período de menstruação e dificuldade de engravidar. Mas atenção, a queixa mais comum entre as pacientes é a cólica, e é daí que vem a dificuldade em diagnosticar a endometriose. E o que às vezes é um mito, e isso é importante a gente conversar, que a paciente às vezes vai passando de médico em médico e ninguém dá atenção para aquela cólica, como se fosse alguma coisa normal. Então uma cólica, que a mulher precisa ir para um pronto-socorro, que ela precisa tomar uma medicação na veia, que ela tem alteração do ritmo intestinal, não pode ser considerado como normal. Ela tem que ser investigada e a causa mais comum desse tipo de cólica seria então a endometriose. É o caso da Ângela, que descobriu a doença em 2011. Ela resolveu procurar um médico por conta das dores muito fortes que sentia. Ela não achava nem um pouco normal. E fui parar num pronto-socorro por conta da dor. Precisei fazer morfina para dor. E esse médico disse para mim, olha, daqui até a tua cirurgia, se você não levar isso a sério, você não vai ter mais qualidade de vida. Você vai ficar só na morfina, não tem mais nada que tire tua dor. Então aquilo foi um choque muito grande, daí eu falei, bom, tá na hora de ir atrás de cirurgia mesmo. Para se ter um diagnóstico definitivo da endometriose, é preciso fazer um exame chamado videolaparoscopia. Nesta microcirurgia, um aparelho é introduzido pelo umbigo e o médico pode visualizar útero, trompas e ovário para identificar os focos da endometriose. Então a gente vai classificando, dependendo, quanto mais endometriose vai tendo, essa classificação ela vai de 1 a 4, 1, 2, 3 e 4, leve, moderada, severa e avançada. Então dependendo do grau da endometriose, você vai também ter um determinado tipo de tratamento. A gente teve que fazer a cirurgia, a videolaparoscopia, e foi quando eu tive o diagnóstico onde a endometriose já tinha tomado conta dos meus órgãos. Eu já tinha aderências no intestino, já tinha focos na parte de bexiga, de todos os órgãos ali da parte interna, eu já tinha. Um dos maiores medos após a descoberta da endometriose é o de não poder mais engravidar. Mas com a Karine foi diferente. Ela teve o primeiro filho e achou que jamais poderia ter a doença. E daí, graças a Deus, veio o Gustavo, né? Aí depois veio o diagnóstico. Foi difícil no início, sabe? Mas você aprende a conviver com o diagnóstico porque você... É uma coisa que você não tem que fazer. Você tem que admitir, eu tenho que me cuidar. A partir do momento que eu desisti de engravidar, que eu ia cuidar da endometriose, daí eu consegui engravidar. Um fato muito grave em relação à endometriose é que algumas mulheres ficam impossibilitadas para o trabalho. É o caso da Estael. Hoje eu não trabalho por conta da doença. Eu gostaria de uma segunda gravidez e eu não consigo uma segunda gravidez por conta da doença. E, enfim, é uma doença incapacitante, é uma doença que você tem que pesquisar, que você tem que entender o seu corpo para você poder sentar na frente de um médico e poder explicar, olha, eu estou sentindo isso e não é normal. Então, assim, é bem complicado.